de cabeça. A tua cruz é aquilo, é o amor que você tem que sentir. Quando você caminha junto com uma igreja, e são muitas pessoas, irmãos, que viveram de um contexto diferente. Quando você ama aquele irmão, que você diz é só Jesus. A cruz é o amor que você tem que sentir por ele. A cruz é o amor que você tem que sentir por ela. E toda vez que as pessoas me dizem, meu Deus, eu tenho uma cruz, eu falo, não, a cruz é o amor que você tem que sentir por ela. A cruz é o amor que você tem que sentir por ele. E quando o Senhor nos diz aqui, negue-se a si mesmo. E nessa noite, irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre negar a si mesmo. Sobre renunciar. E toda vez que alguém fala sobre renúncia, principalmente quem não conhece muito bem o Evangelho, quem está começando a falar, lá vem. Renunciar é não fazer o que eu quero, é deixar o que eu gosto, é não fazer aquilo que me dá na telha. Eu preciso renunciar. E quando você vai falar com alguém que não é cristão, então Deus o livre. Que eu mando na minha vida, quem manda sou eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Eu não renuncio a nada. Mas eles não entendem, irmãos. E mesmo para os cristãos, quando a gente fala, precisa de uma renúncia. Quando o Senhor diz assim, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Quer vir após mim? Negue-se a tua vontade. Quer vir após mim? Eu não estou dizendo que é para você deixar o cabelo crescer, a saia crescer. Eu estou dizendo que é para você negar você mesmo todos os dias. Eu estou dizendo que é para você dizer não para a tua vontade, fazer a minha vontade. E como é difícil, irmãos. Como é difícil, né? A gente negar a nós mesmos. A primeira pessoa que ouviu essa mensagem fui eu. A primeira pessoa que Jesus falou foi comigo. Primeira pessoa que ele disse, precisa renunciar. E quando o pastor falou que eu ia pregar, né? E aí eu estava orando e o Senhor falava assim, prega sobre renúncia. E eu disse, o que, Senhor? Ele disse, é renúncia. Renúncia, renúncia. Aí ele começa a me dar a pregação. Aí ele começa a falar no meu coração. E aí ele começa a me mostrar algo. Irmãos, o Senhor dizia assim, você também precisa renunciar. Renunciar ao orgulho. E eu dizia, mas que orgulho? Senhor, eu sou tão de boa. Que orgulho que eu tenho. E o Senhor dizia, você precisa renunciar. E eu não escutei, eu não entendi. Eu falei, mas o que, Senhor, que eu preciso renunciar? Poxa, né? A gente pensa, né? Nós, sempre o outro que faz errado. Nós não. Poxa, eu estou tão certa. O que eu tenho que renunciar? E o Senhor me dizia assim, entender que, irmãos, desde menina, a minha mãe sabe, eu nunca tive dificuldade assim de ir na igreja. Quando eu decidia ir, eu ia sozinha naquelas igrejinhas lá no lugar que a gente morava. A minha irmã ia comigo, então eu nunca precisei que alguém desse a mão e fosse de mão dada comigo. Sabe? Eu ia sozinha, eu vou e acabou. E depois que eu estava adolescente, que a minha mãe já tinha ido embora lá para a Balsa, eu também falei, vou para a igreja. Vou para a igreja e comecei a ir na igreja. Muitas vezes eu ia na igreja e voltava sozinha. Para mim não tinha problema. E eu falando para o Senhor assim, Senhor, mas isso acontece porque eu não tenho problema de identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo. Né? Às vezes, claro que tem horas que a gente está assim, meio baqueada, mas eu caio levando sozinha. Dificilmente eu preciso de alguém que me levante, que pegue na minha mão. Né? Eu sou assim. O Senhor dizia, você é assim, mas o outro não. O outro não é assim. Cada um é de um jeito, cada filhinho é de um jeito. E eu dizia, Senhor, mas eu sou assim porque eu não tenho problema de identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo. Por isso que eu não ligo, irmãos, quando as pessoas na minha casa, eles me chamam de crá. E eu acho que é um gesto de carinho, eu gosto. E na rua, se a pessoa me chamar de pastora, tudo bem. Se a pessoa me chamar de irmã, tudo bem. Se a pessoa me chamar de Clarice, tudo bem. Se ela assobiar, eu não gosto muito. Mas se eu entender que é comigo, eu olho. Porque eu não tenho problema de identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo. Se ela me chamar da mulher do pastor, não tem importância. Né? Se ela me chamar de irmãzinha, também não tem importância. Eu não ligo. Porque eu sei a minha identidade. Né? Eu sei quem eu sou em Cristo. Então eu falava com o Senhor, é por isso, Senhor. E o Senhor dizia assim, mas você tem que entender que muitas pessoas precisam sim do colo do outro. Muitas pessoas precisam sim do
o ombro do outro para chorar. Muitas pessoas, sim, não conseguem sozinha. Precisa de alguém para levar no colo. Precisa de alguém para dar mão. Né? Se você não ligar, se você não falar, às vezes a pessoa está até com a intenção de vir no culto. Mas se você não mandar uma mensagem, ó, irmã, você vai no culto, né? Eu estou te esperando. Você vai, aquele incentivo, aquele gesto de carinho, a pessoa, poxa, eu sou importante. Poxa, eu faço falta. E o Senhor falava comigo, você não tem esse problema. Mas você tem que entender que tem ovelhinhas que tem. Talvez com o passar do tempo, com o caminhar com Cristo é diferente. Mas no começo, né, irmãos? No começo a pessoa vem tão quebrada, tão detonada, que ela precisa sim que pegue na mão dela, que caminhe junto, que sente junto, que escute ela chorar, que ouça 50 áudios se ela mandar no WhatsApp, porque precisa. E a última cela, quando eu saí, o Senhor disse, você não precisa, porque eu já te curei, eu já te sarei, mas o outro precisa ainda. O outro precisa sim chorar muito. E ele vai ser consolado. Eu vou cuidar dele. Tem uma hora que ele vai cuidar do outro. Mas ainda ele precisa do consolo. Ele precisa sim que pegue na mão. Ele precisa sim que caminhe junto. E eu tive que renunciar e pedir perdão e falar, Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu não tenho mais problema. Eu já sou curada, eu já sou bem resolvida. Por isso que o Senhor me colocou para cuidar de vidas. Mas as vidas que estão chegando, sim, precisam do amor do Senhor, precisam do cuidado do Senhor. Então, irmãos, eu estou falando isso para vocês entenderem que a gente precisa renunciar todos os dias. E quando o Senhor diz no teu coração, renuncia, e você não está entendendo o que, mas você chega e fala, Senhor, o que eu preciso renunciar? O que eu preciso mudar? O que, Senhor? Porque, irmãos, a gente nunca viveu numa geração onde o evangelho está crescendo tanto, mas é umas igrejas inchadas e vazias. Aí você diz, pastora, mas como assim? É uma igreja inchada, muita gente, mas vazia do Senhor. Aquela história de o show gospel, não sei o que gospel, né? A pregação gospel, e aí a pessoa está vazia. Você nunca viu um tempo que tantos pastores têm cometido suicídio. Tantos irmãos têm cometido suicídio. Quantos desviados? A gente via assim bastante, mas não tanto igual agora. Pessoas assim que não entenderam, irmãos. Não nasceram de novo. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, mas eu não vi tudo, eu vi só um pedacinho. E ela dizia assim, eu fui da igreja tal, mas eu só me encontrei na Umbanda. Lá que é paz e amor, lá que fala do amor do Senhor. E eu abri só o vídeo ali na curiosidade. Mas eu olhava naquele rosto, pelo vídeo mesmo. E eu vi ali que aquela pessoa nunca nasceu de novo. Ela ficou na igreja quantos anos, irmãos? E saiu da igreja e foi para a Umbanda. Nunca nasceu de novo. É um evangelho inchado e vazio do Senhor. É, Deus. Mas sabe por quê? Porque não quer renunciar. Quer viver com duas caras. Uma na igreja e uma no mundo. Uma na igreja e uma no mundo do trabalho. E não dá, meus irmãos. Não tem como. E nessa noite, a primeira renúncia que o Senhor quer falar aos nossos corações é do nosso tempo. É, Deus. Renunciar ao nosso tempo. Tirar um tempo para Ele. Porque essa renúncia, irmãos, traz intimidade. E se você não tem intimidade com o Pai, você não o conhece. E quando você não conhece, você não tem direito de falar de alguém que você não conhece. Quando eu não gasto tempo na presença do Senhor, eu não tenho intimidade. E quando eu não tenho intimidade, eu não tenho direito de falar para o outro do Senhor. Porque eu nem o conheço. E a pessoa começa a perguntar, mas quem é esse Jesus? Mas por que da ceia? Mas por que vocês participam da ceia? Mas por que do culto? Mas por que da consagração? E aí eu não posso falar nada. Por quê? Porque eu não conheço. E por que eu não conheço? Porque eu não tenho intimidade. É, eu não Deus. gasto tempo. Eu não renuncio o meu tempo. Tudo é mais importante. O trabalho é mais importante, a faculdade é mais importante, a comida é mais importante. Mas eu não tiro tempo. Eu não gasto tempo. E quando você não gasta tempo, irmãos, você não tem intimidade. Quando alguém pergunta para você do vizinho, e aquele vizinho você não vai, você diz assim, não sei. Sei que
Eu sei que tem algum filho, mas eu não sei muito bem, eu não conheço. Né? Eu não tenho intimidade com ele, é bem assim que a gente fala. Não sei, não tenho muita intimidade. Ah, você conhece aquela mulher do trabalho? E você diz, não, eu não conheço, eu não tenho muita intimidade com ela. Nem sei onde ela mora. Nem sei quantos filhos ela tem. Com Jesus é do mesmo jeito, irmãos. Se você não gasta tempo, você não é íntima do Pai. Se você não é íntima, você não conhece. Você não tem experiência com Ele. Aí a pessoa fala assim, poxa, pastor, eu passei em 5, 10 igrejas e eu não consigo sentir a presença do Senhor. Eu não consigo ter aquela presença, eu não consigo sentir algo novo. Mas ela passa a semana inteira falando palavrão. Ela passa a semana inteira murmurando. Ela passa a semana inteira gritando e xingando igual um louco. Daí chega na igreja e fala, meu Deus, aquela igreja não tem unção nenhuma. Aquele pastor não tem unção nenhuma. Aquela pastora não tem unção nenhuma. Será que é o pastor, a pastora, a igreja? Ou será que é a minha vida que está errada? É, Deus. Será que é a minha vida que está errada? Eu nunca vou sentir a unção de Deus se eu vivo com o diabo a semana inteira, dado a mão com ele. Aí eu quero chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Mas a vida é uma mentira. A vida é uma falcatrua. Promete e não cumpre, empresta e não paga. E daí quer sentir a presença de Deus, fazendo falcatrua, mentindo, enganando. Irmão, você sabe como a gente renuncia todos os dias o nosso eu? O MC Catra morreu, né? E aí, eu conheço porque eu vejo algumas coisas na internet. Nunca escutei a música dele, nem pensar, né? Não é porque ele morreu, mas eu nunca ouvi. E eu vejo algumas reportagens. Eu vi porque ele tem 3 mulheres e 32 filhos. Ele tinha, né? Então eu li a história dele porque eu achei, né? Diferente, né? 32 filhos. E aí eu li, irmãos. E ele faleceu de câncer no estômago. E ele cantava aqueles pancadão proibido lá de São Paulo, que é um funk tão nojento que nem pode passar na internet, nem na TV, que é bem pesado mesmo. E ele cantava esse tipo de música. E aí a Mariane falou, mãe, sabe aquele MC Catra lá? Morreu. E na hora, meu eu, deu uma vontade de falar, né? Como a gente fala, né? Mais menos um. Ai, que morreu. Não faz diferença. Mas daí eu renuncio e falo, Senhor, eu não sei como ele morreu. Senhor, eu não sei se um dia ele te conheceu. Senhor, eu não sei se no leito de morte alguém não falou de Jesus e ele disse, eu quero esse Jesus. Glória a Deus. Ele lá no céu. Aleluias. Eu não posso falar o que eu não sei. Eu disse, Senhor, cuida, porque são 32 filhos. Cuida, Senhor, desses filhos. Cuida, Senhor, dessas pessoas que ficaram. Porque para ele não adianta acender vela, não adianta fazer novena. Mas ficou filhos, ficou família. Não sei se tinha pai, talvez tinha, porque ele tinha 49 anos. Talvez tem pai e mãe vivo, que perdeu um filho. Então, assim que eu renuncio o meu eu todos os dias, quando eu digo, não, eu não posso falar isso. Não, eu não posso falar isso, Senhor. Eu tenho que orar por aquelas pessoas que ficaram. É, Deus. Eu renuncio todos os dias, irmãos, o meu eu. E eu estava vendo, irmãos, um vídeo. Eu estava vendo ali um testemunho no YouTube. E quando você não tem intimidade, você não pode falar do outro. E aí, uma pastora estava pregando na igreja e chegaram muitas mulheres e falaram para ela, pastora, você tem que conversar com a irmã fulana. A irmã fulana é muito louca, ela é muito ciumenta. Esses dias o marido dela foi tomar água ali fora. E enquanto ele não entrou, ela não entrou junto. Pastora, você tem que ver, pastora, ela vai destruir o casamento. Ele é levita, ele toca violão. E eu não sei como aquele levita aguenta aquela mulher. Esses dias, pastora, eles continuaram contando. Ele fez uma festa para ela. E aí ela tem tanto ciúme que no meio da festa, a igreja inteira comemorando, ele foi na panificadora comprar uma coisa que ele esqueceu. Ela acabou com a festa. Mandou todo mundo embora. E foi atrás do marido. De tanto ciúme, continuaram a falar para a pastora, conversa com essa mulher, não pode uma mulher desse jeito, ela vai destruir o casamento dela com tanto ciúme, pastora. E antes da pastora conversar, aquela mulher chegou e falou, pastora, eu queria conversar com você, eu queria abrir meu coração. E ela começou contando.
Ela disse assim, ó, eu era uma jovenzinha do interior. De repente veio aquele músico, aquele levita muito lindo. E eu comecei a namorar e casei com ele. Mas eu era muito simples e não entendia. E depois de alguns meses, eu descobri que ele era viciado em cocaína. E que ele estava naquela cidade do interior, que ele estava fazendo um tratamento. E aí, acabou o tratamento, ele resolveu morar naquela cidadezinha. Só que daí, pastor, ele recaiu. E aí ele perdeu os amigos, perdeu os familiares, ninguém mais acreditava nele. E eu fiz um trato com ele. Vamos para uma cidade maior. Vamos para São Paulo. E lá em São Paulo, eu e você, nós vamos caminhar com Cristo. E eu nunca vou expor a tua vida para ninguém. Para ninguém. E eu prometo para você, eu faço um trato com você. E eu prometo para Deus que eu sempre vou lutar pela sua alma. Então vamos para uma cidade grande. E a irmã contando a história dela. E aí eles vieram para São Paulo. Só que naquela semana ele teve uma recaída. E ele foi para a biqueira. E quando ele foi tomar água lá fora, ela ficou com medo dele voltar para a biqueira. Por isso que ela foi atrás. Que ela tinha prometido que ia cuidar dele. Não tinha ciúme nenhum. E quando ele fez a festa, irmãos, ela falou assim, eu destruí, acabei com a festa, não liguei de ser chamada de louca, de maluca. Eu destruí aquela festa, porque eu sabia que ele estava usando a minha festa para voltar para a biqueira. Mas eu tinha feito uma promessa. Eu tinha falado para Deus que eu não ia desistir da vida dele. E eu acabei com a minha festa e fui lá buscar ele. E aí aquela pastora orou e começou a conversar com ela. Então aquelas mulheres ali não ficaram sabendo e continuaram comentando que ela era uma louca, ciumenta e que ela não deixava o marido 5 minutos sozinho. Então, irmãos, quando a gente não tem intimidade, a gente não tem direito de falar da vida do outro. É, Deus. E eu me corrijo todos os dias, porque a gente tem costume, a gente tem hábito de falar do outro. Principalmente quando nós estamos conversando com alguém. Só que eu não sei que contexto que aquela pessoa veio. Por que aconteceu isso na vida dela? Por que aconteceu isso na vida dela? Eu não sei, irmãos, eu não posso falar. Eu digo, Senhor, me perdoa. Eu não posso falar da vida dela porque eu não conheço. Se eu não tenho intimidade, eu não tenho direito de falar dela. Se ela não chora no meu ombro, eu não tenho direito de falar dela. Se eu não participo das tristezas e das alegrias da vida dela, eu não posso falar. O máximo que eu posso falar é falar, nossa, eu quero conhecê-la, eu quero ter mais intimidade, para ver o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer para aquela pessoa, o que eu posso fazer para ajudar ela. E com o Senhor é do mesmo jeito, irmãos. Se a gente não tem intimidade com Ele, nós não podemos falar de alguém que a gente não conhece. Eu não posso falar de um Jesus que eu não conheço, que eu disse que eu sirvo, mas eu não conheço, eu não gasto tempo. Eu não tenho intimidade. Eu não passo algumas horas do meu dia só eu e ele conversando. E nessa noite o Senhor disse, renuncie. Renuncie a seu tempo. É, Deus. Seu tempo. É, mas Senhor. Gaste tempo na minha presença. Glória a Deus. Gaste Aleluias. tempo na minha presença. Gaste tempo comigo. Conheça esse Jesus, irmãos. Conheça esse Jesus que nós dizemos que servimos. Tenha intimidade com Ele. Porque daí você pode falar. Falar, esse Jesus eu conheço. Eu tenho intimidade com Ele. Eu sou íntima do Pai. Eu sou íntimo do Pai. Então eu posso falar desse Jesus. Eu posso falar dele sim. Porque eu conheço esse Jesus. Amém, irmãos? Mas o Senhor diz que nós precisamos também, irmãos, renunciar ao nosso eu. A nossa vontade. E como é difícil. Como é difícil. A gente diz assim, não, mas eu nasci assim. Mas eu fui ensinado assim. Mas como que a Bíblia te ensina? O que a Bíblia fala para você? Como é difícil, irmãos. E toda vez que eu vejo que está difícil renunciar a alguma coisa, eu lembro que quando eu renuncio, eu tenho mais intimidade. Quando eu renuncio, eu fico mais próxima do Pai. Toda vez que você renuncia a algo, e é difícil renunciar, às vezes dói, às vezes machuca. Poxa, é alguma coisa que eu quero fazer. Mas eu renuncio à minha vontade. E toda vez que eu renuncio à minha vontade, toda vez que eu renuncio àquilo que eu quero, porque a Bíblia diz que não é para ser assim.
A Bíblia diz que eu preciso mudar todos os dias, que eu preciso renunciar à minha vontade, que eu preciso renunciar aos meus desejos pelo Senhor. E todos os dias, quando eu renuncio a algo, eu sinto que eu estou mais próxima dele. Glória a Deus. Eu sou mais íntima do Pai. Aleluia. Eu digo, Senhor, eu venci. Eu consegui renunciar. Eu consegui ficar mais perto de você, Deus. Então, irmãos, quando nós renunciamos, quando nós matamos o nosso ego, aí você diz, não, pastora, mas eu fui criada assim. O meu contexto era assim, eu tenho a personalidade do meu pai, do meu tio, do meu avô. Não, você tem a personalidade de Jesus, você nasceu de novo. É, Deus. A partir do momento que você nasceu das águas, você nasceu de novo. Agora você tem outra personalidade. Você não tem mais a personalidade do vô, da avó, do tio, do bisavô. Tudo ficou para trás. Eu tenho a personalidade de Cristo. Eu vivo como Cristo. Amém? E hoje eu estava conversando. E a minha irmã dizia assim, que ela é muito explosiva, que ela luta com isso, agora ela está melhor porque ela está mais velha, e né, ela se converteu, mas ainda é difícil. E ainda é difícil porque quando ela vê alguma injustiça, quando ela vê que alguém falou dela, alguma bagunça no emprego, qualquer coisa, ela tem vontade de brigar, ela tem vontade de ir lá e xingar. E na hora eu não disse, mas depois eu falei para ela, mas nós temos que ter domínio próprio, né? Nós não temos que fazer justiça com as próprias mãos. Eu sei quem faz justiça por mim. Glória a Deus, aleluia. E é aquele que se levanta contra a minha vida. Quando eu entendo que eu não preciso sair gritando, xingando e chutando balde e dando uma de louca. Porque eu sei quem trabalha por mim. Eu sei quem toma conta da minha vida. Glória a Deus. E mesmo a vontade que eu tenho. Porque às vezes, irmãos, você não fala. Você não fala nada, nem um palavrão, nada. Mas no teu coração, que ódio, que raiva. Tomara que aquela pessoa morra. Mas quando você renuncia a tudo isso, e quando você vê que você está muito magoado e muito triste com alguém, você começa a orar por ela. Orar por ela, orar por ela. E você vê, ainda que você está magoado, ainda que você está triste, começa a orar. Mas começa a orar falando o nome da pessoa. Senhor, eu oro pela fulana de tal. Senhor, eu oro pela vida dela. Senhor, eu oro pela vida dela. E quando você começa a orar, e aí você sente que ainda não dá, ainda está magoado, ainda está triste. Poxa, Senhor, foi ela que fez algo, foi ele que fez algo, eu não tive culpa. Mas comece a orar, comece a declarar. Irmãos, quando alguém vem falar de uma pessoa, eu falo, ore por ela. Não, ore por ela. Comece a orar pela vida dela. Comece a orar pela vida dela. E aí, quando você começa a orar pela vida daquela pessoa, você vê que o sentimento vai mudando, vai transformando. Às vezes você não convive com uma pessoa de muito longe, você lembra do nome, você lembra alguma coisa, mas já não traz mais raiva, já não traz mais ódio. E quando você vê que tem alguma coisinha, alguma mágoazinha, continua orando e continua declarando: Senhor, eu oro pela vida da fulana. Senhor, eu oro pela vida do fulano. Senhor, eu oro pela vida dele. Senhor, vai lá onde ele está, acampa anjos, muda a história de vida dele. Senhor, ele não teve culpa pelo que ele falou. Ele não entende a tua palavra ainda. Ele não conhece o Senhor. Ele não teve culpa. Ele foi usado pelo mal para me atingir. Mas eu oro pela vida dele. Mas eu oro pela vida dessas pessoas. Mas eu peço que o Senhor mude a vida dessas pessoas. E quando você começa a declarar, quando você começa a orar, aquele sentimento vai mudando. Aquele sentimento vai transformando. E isso, irmãos, é dia a dia. Dia a dia. Quando você começa a orar por aquelas pessoas. E geralmente a gente começa a orar pelas pessoas, por primeiro, das pessoas que a gente gosta, que a gente sente o carinho, que a gente sabe que está mal. Não, eu começo a orar pelas pessoas que eu não tenho muita afinidade. Que eu sei que não tem afinidade comigo, mesmo sem ter feito nada. Eu começo a orar bem por elas, para mim não esquecer. É, Deus. Eu coloco elas na presença do Senhor. E eu sei que nada vai impedir minha oração. Glória a Deus. Eu começo a colocar essas pessoas em oração. E eu começo a declarar o nome delas. E aí você vai ver. É um exercício diário. Diário, é dia a dia. Dia a dia. É dia a dia. As pessoas do trabalho. As pessoas que são até parentes. Né? Então você começa a colocar no dia dela. E você começa a
renunciar ao meu eu, à minha vontade. Porque capaz que a minha vontade seria orar por ela. Capaz que a minha vontade seria falar que o Senhor abençoe, que o Senhor muda as atitudes, que o Senhor venha mudar a história da vida dela. Mas quando eu renuncio ao meu eu começo a fazer o contrário. Porque eu renuncio às minhas vontades. Eu já não vivo eu vivo o Senhor. Eu vivo a vontade do Senhor na minha vida. Amém. Irmãos, nessa noite, você diz assim, não, mas não é isso que eu preciso renunciar. Não é nem meu tempo e nem as minhas vontades. Eu preciso renunciar a outras coisas, pastora. Eu preciso renunciar coisas mais pesadas. Mas o Senhor sabe. Então, nesta noite, que você esteja renunciando. Que você esteja colocando na presença do Senhor. E toda vez que você diz, poxa, é muito difícil. Poxa, eu não vou conseguir renunciar a isso. É muitos anos vivendo desse jeito. É muitos anos falando palavrão. É muitos anos com esse palavreado. Aí você lembra, fala, poxa, mas traz intimidade. Toda vez que eu renuncio, eu tenho mais intimidade com o Pai. Toda vez que eu renuncio a alguma coisa, eu fico mais na presença dEle. Eu sinto mais o Senhor pertinho de mim. Toda vez que eu renuncio o meu eu, toda vez que eu renuncio o que eu quero, o que eu gosto, por amor do meu irmão, por amor do meu marido, por amor da minha esposa, por amor dos meus filhos, por amor do meu próximo. Quando eu digo não, eu renuncio. Eu mudo o meu jeito de pensar. Eu faço diferente por amor das pessoas que eu amo, por amor do Senhor, porque eu quero ser íntima do Pai. Porque eu quero estar mais perto do Pai. E toda vez que você renuncia a algo, você sente mais perto dele. Você sente mais perto do Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Como é importante a renúncia, né? Eu estava vendo um testemunho e a mulher não conseguia engravidar, ela não conseguia engravidar por nada. E ela ia em todos os médicos, ela não conseguia ter filho e ela não tinha nada no corpo dela e ela não conseguia ter filhos. E aí ela foi conversar com o Senhor e chorar nos pés do Senhor e perguntar o que tinha acontecido. O Senhor falou para ela assim, você lembra do aborto lá na adolescência? Você lembra do aborto lá quando você era jovenzinha? E aquele aborto no teu útero ficou como se fosse um cemitério. E não consegue gerar outro filho dentro do cemitério. Então renuncie àquele aborto. Confesse, fale com a sua boca. Renuncie o que você fez lá na adolescência. E aquela mulher entendeu, irmãos. E aquela mulher renunciou. E aquela mulher pediu perdão para o Senhor. E ali não deu 2 meses. Ela conseguiu gerar filhos. E não só 1, 5 filhos. Glória a Deus. 5 filhos. Aleluias. O Senhor já abençoou mais ainda. Deu 5 filhos para ela. Porque o Senhor falou no coração dela. Não é cosmético, é uma renúncia. Renúncia porque houve um aborto na adolescência. E quando houve aquele aborto, o teu útero se tornou num cemitério. Então, quando o Senhor falar no teu coração, existe algo que precisa de uma renúncia ainda. E às vezes você não lembra quando você era jovem, quando eu era muito nova, quando eu não tinha aceitado Jesus ainda. Então você vai lá e o Senhor fala no teu coração. Às vezes é coisa pequena, irmãos. Às vezes é coisa que a gente não dá importância. Uma palavra que foi lançada, uma palavra que a gente recebeu, renuncia tudo aquilo. Renuncie tudo aquilo. Porque nós vivemos dia a dia renunciando. Renunciando à nossa vontade. Renunciando aos desejos da carne. Renunciando ao pecado. Renunciando à mentira. Renunciando às amizades ali no WhatsApp, que a gente vê que não é de Deus. Renunciando a tudo aquilo que a gente sabe que não vem do Senhor. Quando a gente quer mais intimidade. Quando a gente quer conhecer o Senhor mais e mais. Então a gente renuncia a tudo aquilo que está errado. Então, toda vez que você renuncia, você sente que você está mais leve. Mais leve. É igual aqueles videozinhos que a gente vê, né? Cada renúncia é um saco de pedra. Cada renúncia é um saco de tijolo que sai das costas. Cada renúncia é um saco de areia ali pesado nas costas. Uma renúncia da nossa vontade. Para ficar mais próximo do Pai, irmãos. Para ter uma conversão verdadeiramente genuína. Glória a Deus. Não viver nesse evangelho do eba-eba. Aleluias. Não viver nesse evangelho. Poxa, eu fico tão triste, né? Quando a pessoa diz assim, que
Não, mas ela vai na igreja de costume, então ela tem uma autoridade. E ela diz assim, não, mas eu corto o cabelo é meu, a saia é minha, né? Mas ela não entende que ela está trazendo maldição para a vida dela. Então, se ela não consegue acompanhar, né, os costumes, o jeito da igreja, então saia, procure uma outra igreja, né? Procure um outro lugar, peça direção para o Senhor. Mas ela não sabe o tanto de mal que ela traz para a vida dela, vivendo uma vida dupla, né? Vivendo uma vida na igreja e uma vida fora. Você está debaixo de uma autoridade. E se aquela tua igreja fala que é para deixar o cabelo crescer, você tem que respeitar o teu pastor. Se aquela igreja fala que não é para usar calça comprida, você tem que respeitar aquela autoridade que está ali. Ou se você não consegue, peça a bênção para o pastor. Frequente uma igreja que você consiga viver uma vida de claras diante do Senhor, né? Viver uma vida realmente que você não está enganando a ninguém. E o mais enganado é a pessoa. Porque o mais importante da nossa vida, que é o Senhor, Ele vê no oculto. Ele vê todas as coisas. Então não tem como a gente esconder do Senhor, né? Irmãos, nessa noite eu te convido a ficar em pé. Eu te convido a colocar a mão no seu coração. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós aprendemos que nós temos que renunciar ao nosso tempo por amor do Senhor. Nós temos que renunciar ao nosso eu, à nossa vontade. Mas se o Espírito Santo fala neste momento que você precisa renunciar a algo mais sério, algo mais grave, se o Espírito Santo fala no teu coração, irmãos, renuncie, muda de vida, muda de história. Se você quer ser íntima do Pai, se você quer ser íntima do Senhor, se você realmente, irmãos, quer sentir a presença do Pai, quer ter experiências novas, então precisa fazer algo novo. Renuncie tudo aquilo que você sente que deixa longe do Senhor, que desagrada o coração do Senhor. Que nessa noite o Senhor venha nos ajudar a renunciar a tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor, que entristece o Espírito Santo. Oh, Pai, eu coloco diante da Tua presença cada vida, Senhor, cada pessoa que está aqui. Oh, Deus, eu coloco diante da Tua presença cada vida que vai assistir esse vídeo pelo YouTube, que vai assistir esse vídeo, Senhor, que precisa renunciar à pornografia, que precisa renunciar ao adultério, que precisa renunciar à prostituição, Senhor. Oh, Pai, dê força, Senhor. Ajuda cada pessoa, Senhor, a renunciar, Senhor, à fornicação. Oh, Pai amado, Pai querido, eu coloco diante do Senhor cada vida, cada pessoa, Senhor. Oh, Pai, e que o Senhor venha nos ensinar que a renúncia dói, que a renúncia é difícil, mas a renúncia nos traz intimidade. A renúncia nos faz íntima do Pai, nos faz ser íntima do Senhor. Oh, Deus, nos ajuda a renunciar ao nosso eu, à nossa vontade. Nos ajuda a renunciar todos os dias o pecado, os desejos da carne, os desejos desse mundo, Senhor. Nos ajuda a renunciar tudo aquilo que desagrada o Teu Espírito Santo, que entristece o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.